Olá, tudo bem? Uma alegria para mim estar aqui com você hoje para tratar de crime continuado. Antes de entrar no assunto crime continuado, eu queria partilhar uma alegria com vocês, dizendo que o nosso trabalho já está chegando em vários lugares do Brasil. São Paulo, muita gente de São Paulo, Manaus, Ji-Paraná, hoje entrou uma aluna de Ji-Paraná, eu fiquei muito feliz. Então, o objetivo está sendo alcançado. Meu objetivo é alcançar todos os lugares do Brasil com esse curso de Direito Penal. Então vamos hoje tratar de crime continuado. Crime continuado ocorre quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica vários crimes. Os crimes praticados têm que ser da mesma espécie, deve haver condição de tempo, lugar e maneira de execução semelhante. O Código Penal, portanto, ele traz todos os requisitos objetivos para a caracterização do crime continuado. Então, se o sujeito, mediante mais de uma conduta, pratica vários crimes, existindo todos esses requisitos de natureza objetiva presentes, previstos no Código Penal, presentes na conduta do sujeito, haverá o crime continuado. Se não existir todos os requisitos, faltando um dos requisitos, cairá na vala comum do concurso material de crimes. O concurso material de crimes, nós já sabemos que aplica-se, em relação à pena, o critério do cúmulo material. As penas dos vários crimes serão somadas. No crime continuado, não. O crime continuado é muito benéfico ao agente criminoso. Por quê? Ao invés de aplicar o critério do cúmulo material, aplica-se a pena de um só dos crimes, aumentada de um determinado quanto previsto expressamente lá no artigo 71 do Código Penal. Então vejam que o crime continuado é igual ao concurso material de crimes, entretanto exige alguns requisitos de natureza objetiva. Estando presentes esses requisitos de natureza objetiva, saímos daquele critério do cúmulo material de aplicação da pena do concurso material, que é o critério mais grave, que tem as penas dos vários crimes são somadas, e aqui aplica-se a pena de um só dos crimes, aumentada de um determinado quanto. O que significa dizer que o crime continuado é muito mais benéfico para o agente criminoso. E é importante afirmar também que crime continuado é tese de defesa. É a defesa que deve, durante a instrução do processo, demonstrar que estão presentes naquela situação fática todos os requisitos de natureza objetiva elencados pelo legislador no artigo 71. Se a defesa não conseguir provar todos os requisitos de natureza objetiva, na verdade, vai haver o concurso material de crimes. Eu costumo dizer até o seguinte: o Ministério Público, mesmo havendo indícios da existência de crime continuado, na denúncia, o Ministério Público deve optar pelo concurso material na denúncia. Espera-se a defesa provar todos os requisitos de natureza objetiva durante a instrução do processo. Estando provado todos os requisitos de natureza objetiva durante a instrução do processo, o Ministério Público, então, em alegações finais, deve se manifestar pelo crime continuado. Então, é importante observar isso. Crime continuado é tese de defesa. Se não estiverem presentes todos os requisitos, havendo várias condutas e vários crimes, caímos na regra do concurso material de crimes, onde haverá o cúmulo material de crime. Agora, o que eu quero tratar com você aqui hoje não é a respeito dos requisitos de natureza objetiva, porque o Código Penal traz os requisitos de natureza objetiva. Crimes da mesma espécie, condições de tempo, lugar e maneira de execução semelhantes. E existe até muita discussão em relação ao que são crimes da mesma espécie, o que significa condição de tempo, de lugar e maneira de execução semelhante. Mas hoje o que eu quero tratar de forma específica com você é a respeito de poder haver a exigência para a caracterização do crime continuado, além dos requisitos objetivos, de algum requisito de natureza subjetiva. Porque o Código Penal não fala em requisito de natureza subjetiva. Ele traz apenas requisitos de ordem objetiva. E aí surge a pergunta: pode haver a exigência de algum elemento de natureza subjetiva para a caracterização do crime continuado? Em não existindo elemento de natureza subjetiva, não se aplica o crime continuado e aplica-se sim o concurso material? Esse raciocínio está correto? A jurisprudência, gente, principalmente a do STJ, que é, na verdade, quem vai determinar a situação das coisas em matéria de concurso de crimes, né? O Tribunal Superior, é o STJ.
o STJ adota o entendimento no sentido de que exige-se, sim, além dos requisitos de natureza objetiva, um requisito de natureza subjetiva. Então, para o STJ, só existirá crime continuado se estiverem presentes todos os requisitos elencados no artigo 71 do Código Penal, esses de ordem objetiva, e, além disso, existir um elemento de natureza subjetiva. E o que é esse elemento de natureza subjetiva exigido pelo STJ? O STJ entende que deve existir na conduta do agente um dolo global. O que é o dolo global? O dolo global é igual ao desígnio único do concurso formal perfeito. É um planejamento único, um propósito único. Ou seja, para caracterização do crime continuado, o sujeito deve, ao praticar a conduta ou durante o iter crimes, ele deve ter um propósito único, uma intenção de já praticar todos os crimes. Então, por exemplo, o sujeito quer furtar 3 casas. Ao praticar o primeiro furto, ele já deve ter esse dolo global de praticar o furto contra as 3 casas distintas, e não apenas o primeiro furto. Ele deve já ter a intenção de praticar os 3 furtos. Se não existir esse elemento subjetivo, o STJ entende que não há desígnio único e, portanto, não há crime continuado e, portanto, haverá concurso material de crimes. Agora, há ainda uma posição mais antiga do STJ, no sentido de entender que esse elemento subjetivo não se caracteriza pelo dolo global, se caracteriza sim pelo dolo de continuidade. O que significa isso? O STJ antes entendia que o elemento subjetivo para caracterização do crime continuado deveria se materializar através de um dolo de continuidade. O que é isso? O sujeito, ele, para praticar o crime continuado, ele deveria praticar uma conduta. No momento em que ele praticou essa conduta, ele não tinha o dolo global, mas, entretanto, ao praticar a primeira conduta, diante de um elemento facilitador que ele tinha naquela situação, ele acabava sendo motivado a praticar vários crimes. Vou dar um exemplo para vocês que vai ficar mais claro. Imagine o sujeito que quer furtar uma casa. E ele aí, a casa tem um muro alto, ele se utiliza de uma escada, sabe que a casa está vazia, utiliza-se de uma escada para entrar na casa e furta essa casa. Entretanto, ao praticar o furto, ele analisa e verifica que a casa ao lado também está vazia e que ele já tem a escada para entrar na casa ao lado. A escada é o elemento facilitador. Então, ele aproveita a escada que ele utilizou para furtar essa casa, utiliza a escada e furta também a segunda casa. Observa que existe mais uma casa ao lado da segunda casa e percebe que, se ele utilizar a escada, facilmente ele vai furtar a terceira casa. E ele se utiliza da escada e pratica o furto em relação à terceira casa. Então vejam, ele entrou na primeira casa com a intenção de furtar apenas a primeira casa, mas ele se utilizou de uma escada para furtar a primeira casa. Depois ele verificou que a escada poderia facilitar o furto da segunda casa e depois da terceira casa. E ele acabou, então, motivado por esse elemento facilitador, o uso da escada, que ele já estava tendo posse, ele acabou entrando em 3 casas e furtou 3 casas. Isso é o dolo de continuidade. Essa corrente de pensamento ela foi adotada pelo STJ há um tempo atrás. Hoje o STJ é mais restritivo. Ele entende que deve existir o dolo global, não o dolo de continuidade. Tem que existir o dolo global. O sujeito, desde o início, ele deve ter a intenção de praticar os vários crimes. Então, para resumir, para não ficar confuso, já que o assunto é complexo, nós podemos entender o seguinte. Primeiro questionamento. Mas você pode exigir um elemento subjetivo para caracterização do crime continuado se o Código Penal não elenca nenhum requisito subjetivo? Esse é o primeiro questionamento. E aí eu vou responder com o Juarez Cirino dos Santos. E o Juarez Cirino dos Santos diz o seguinte, olha, é razoável exigir um elemento subjetivo para a caracterização do crime continuado. Por quê? Porque para a caracterização da conduta, na conduta a gente analisa elementos objetivos e subjetivos.
No tipo penal, a gente analisa elementos objetivos e subjetivos. E aí o Juarez Cirino dos Santos diz o seguinte: então, é razoável que seja exigido no crime continuado elementos objetivos e subjetivos. Então, a primeira resposta é a seguinte: posso exigir um elemento subjetivo para caracterização do crime continuado, mesmo o Código Penal não tendo explicitado essa exigência do elemento subjetivo no crime continuado? Sim, isso é razoável. Agora vamos para uma segunda pergunta. O que significa esse elemento subjetivo? Há dois entendimentos. O primeiro entendimento diz que o elemento subjetivo se caracteriza pelo dolo global. O sujeito, ao praticar a primeira conduta, ou durante o iter crimes, ele já tem que ter um desígnio único, um propósito único, uma intenção única, um planejamento único de praticar todos os crimes. E uma segunda corrente de pensamento entende que basta o dolo de continuidade. Se o sujeito, ao praticar o primeiro crime, não estiver presente na conduta do sujeito o dolo global, mas ele se beneficiar de um elemento facilitador para continuar praticando crimes, caracterizado está o crime continuado. E existe ainda uma outra corrente de pensamento, que também é muito forte, mas não é adotada pela jurisprudência e nem pelo STJ, que entende que o Código Penal só traz elementos de natureza objetiva, requisitos de natureza objetiva. E não há como exigir elementos de natureza subjetiva. Mas é uma corrente de pensamento que, se comparada à jurisprudência atual do STJ, tanto a atual quanto a mais antiga um pouquinho, ela não prevalece. Hoje o STJ entende que deve haver sim a exigência de elementos de natureza subjetiva para a caracterização do crime continuado. E o que é esse elemento de natureza subjetiva? É o dolo global. O sujeito, desde o início, deve ter desígnio único, igual ao exigido no concurso formal perfeito. Deve ter planejamento único, deve ter intenção única de, desde o início da conduta ou durante o iter crimes, ele deve ter a intenção de praticar todos os outros crimes. Sem isso, existindo todos os requisitos de natureza objetiva, haverá concurso material de crimes e não haverá crime continuado. Outra discussão interessante em relação ao crime continuado é a respeito da sua natureza jurídica. Trata-se o crime continuado de uma ficção legal ou de uma realidade? Aí também há uma discussão jurídica muito interessante. Há quem entenda que no crime continuado existem vários crimes que, por uma questão de ficção do legislador, o legislador resolveu tratar como crime único. Esses vários crimes existem na realidade, mas o legislador resolveu tratar esses vários crimes como crime único. Essa é uma posição. A segunda posição entende que, na verdade, o que existe na realidade é que existe apenas um crime. E esse um crime, ele se prolongou no crime, semelhante ao que acontece com o crime permanente, diferente, mas semelhante. Então, na verdade, o sujeito que trabalha numa loja, imagine esse caso, o sujeito trabalha numa loja, no caixa de uma loja, e está devendo R$1.000 ao agiota. E o agiota pressiona esse sujeito para receber. E ele então pensa o seguinte: bom, já que eu tenho acesso ao caixa da loja, eu devo ao agiota R$1.000, eu vou subtrair R$1.000 do caixa da loja. Mas se eu subtrair de uma vez só, o meu patrão vai identificar esse furto. Então o que eu vou fazer? Eu vou subtrair R$100 por dia durante 10 dias. E aí, assim ele faz. Durante 10 dias, ele subtrai da gaveta do caixa R$100, consegue R$1.000 e paga o agiota. A teoria que entende que existe na realidade um crime único, entende que ele queria furtar os R$1.000, e ele furtou os R$1.000, mas apenas dividiu essa conduta através da prática de vários atos. Então, para a teoria que entende que na realidade do mundo fático existe um único crime, existiu um único fato criminoso, e esse fato criminoso foi dividido em vários atos. Mas ele queria, desde o início, praticar o furto de R$1.000.
Então, eu espero que eu tenha colaborado com vocês nos seus estudos de direito penal. Para mim é uma alegria poder colaborar com você.